O senador Flávio Bolsonaro começou a coletar assinaturas para uma PEC que acaba com a reeleição para o cargo de presidente da República. Esse movimento acontece como parte da estratégia para ampliar o diálogo com partidos do centrão e da direita e reduzir a resistência à sua eventual candidatura. Em sua justificativa, Flávio argumenta que o atual sistema cria um estado permanente de eleição, incentivando governantes a tomarem decisões administrativas à lógica eleitoral e enfraquecendo o princípio da alternância de poder. Além disso, o pré-candidato afirmou que o movimento prova que sua candidatura não é um projeto pessoal. Tantas vezes discutimos aqui fim ou não da reeleição, passar para o Mota. Flávio Bolsonaro caminha no sentido de conseguir apoio para avançar com esse projeto do fim da reeleição para a presidência da República. E o argumento é aquele que nós já tratamos aqui, né, Mota? Porque quem muitas vezes vence não sai do palanque, né? Passa 4 anos em campanha, né? Eu acho a ideia sensacional. Acho um gol de placa. Na teoria, eu não vejo nada demais na reeleição. Eu acho natural que os políticos queiram ser reeleitos. A política é a busca pelo poder. Em uma democracia, isso é feito através da eleição. Mas, na prática, eu realmente tenho que dar o braço a torcer e dizer que, enquanto a gente tiver essa possibilidade de reeleição, principalmente para o executivo, a máquina toda do Estado fica sujeita a ser utilizada com esse objetivo e com resultados desastrosos, como a gente já viu inúmeras vezes no país. E eu acho que Flávio está indo muito bem, como mostrou essa última pesquisa. Eu acho que tanto Flávio quanto o candidato do governo estão colhendo o que plantaram. Flávio vem demonstrando uma desenvoltura que surpreendeu muita gente, como mostra essa ideia agora. Eu tenho certeza, Caniato, que muitas pessoas nos 3 poderes vão aplaudir essa ideia. Ao fim da reeleição, vai vencer a resistência de muita gente. Eu acho que Flávio tem mostrado uma preocupação especial em falar e agir como um político moderado. É uma posição que a sua própria trajetória corrobora. Já o candidato do governo, que é o atual chefe do executivo, continua dobrando a aposta no que ele sempre fez. E aí é como diz aquele ditado: a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você, Dávila, essa é uma discussão que divide opiniões, controversa muitas vezes, né? Há quem lá atrás defendia a reeleição e hoje entende que não funciona no Brasil, justamente por esse aspecto de permitir com que o vencedor fique no palanque por 4 anos e não governe, né? Só tome atitudes pensando na reeleição. Enfim, o que acha dessa iniciativa de Flávio? É uma iniciativa que, lógico, solta um assunto importante numa época de eleição, mas isso vai melhorar a governança do Brasil? Vai melhorar? Não vai melhorar nada, não tem nenhuma correlação na ciência política entre ter reeleição ou não e ter governos melhores ou piores. E aí, Caniato, não há dúvida que nesta frustração que nós temos com a presidência da República, é óbvio que parece tão fácil dizer, não, a reeleição, acabar com a reeleição é ótimo, se tiver um mau presidente ele só vai ficar 4 anos, depois a gente muda. É tão simples fazer isso. Mas quando você olha o que está acontecendo nos estados e municípios, e mesmo na presidência da República, se o eleitor não gostasse da reeleição, ele não teria reeleito os candidatos. Mas o índice de reeleição de governadores e prefeitos e mesmo presidente da República é altíssimo no Brasil. Então, como dizer que o eleitor não quer uma coisa que, quando ele tem o direito, ele não é obrigado a reeleger ninguém. Ele pode escolher outro nome. Ele acaba escolhendo reeleger governadores, prefeitos e até presidente da República. Então, eu entendo
que é muito mais uma reforma política para selecionarmos melhor os nossos candidatos, para ter um filtro melhor, do que discutir se realmente acabar com a eleição vai provocar uma mudança transformadora no Brasil. Não existe nenhuma evidência nas ciências políticas que isso ocorre. Você, Musa, quais são as suas análises em relação ao fim ou não da reeleição? Tem opinião formada a respeito? Tenho. Eu acredito que é uma situação bastante interessante. Eu até estava conversando aqui há um mês com um grande amigo e cliente meu, a gente falando a respeito disso. Eu pensei foi puramente pensado ali a dois, falando, imaginemos que ele saia com essa proposta e você tenha 4 anos de um governo com uma responsabilidade fiscal e depois entre uma pessoa chamada de terceira via ou como quer que seja, para você dar essa viabilidade de alternância maior, aproveitando a mudança de mentalidade do próprio brasileiro como um todo. Eu acho que você pode trazer anos de busca por incremento de produtividade, de crescimento mais sustentável ao longo dos próximos anos. Então, eu acho uma medida extremamente importante. Acho que essa discussão já tinha começado, até mesmo de maneira marginal, alguns anos atrás, até que ela foi ganhando corpo. Me parece, eu acho que como tudo a gente consegue encontrar pontos positivos e negativos. Eu gosto dessa alternância, por outro lado, essa alternância mais rápido também faz com que o governante de turno, seja ele quem for, possa pensar em um populismo mais de curto prazo em detrimento de pensamento de longo prazo, uma vez que quem surfará as ondas de uma responsabilidade fiscal e etc., será o próximo governo, porque, obviamente, o resultado mais sólido e concreto de políticas que duram mais no tempo, elas demoram mais e, portanto, cairá no colo de um próximo governante. Mas eu acho que a gente precisa parar de pensar dessa maneira de curtíssimo prazo e olhar realmente um país de mais a longo prazo. Para isso, a única maneira que eu acho é a população começando a entender esse processo político, fazendo mais parte dele e cobrando as pessoas. Então, eu acho que faz muito mais sentido, eu gosto dessa ideia e me parece que deve ter alguma discussão ali, até mesmo em busca de apoios, para a candidatura do Flávio, para falar essa ideia, ainda mais no momento de pré-campanha, quando ainda sequer começamos a campanha de fato. Pois é, tem o @lib219 no nosso YouTube, no chat, escreveu o seguinte: bom, se o candidato for bom mesmo, o seu indicado pode ser eleito, mas eu acho que no caso ele quis mencionar, bom, se o político ou aquele com mandato for bom mesmo, o indicado pode ser eleito, vai precisar provar que é honesto, sem envolvimento com corrupção e ser transparente. É um pouco disso, né, Mota? Porque muita gente fala, se acabar com a reeleição, se uma figura for excelente presidente, não vai poder se reeleger. Bom, tudo bem, ficará 4 ou 5 anos, há quem defenda a ampliação do mandato. Mas se ele for muito bom, poderá indicar o sucessor. Isso faz diferença também, né? São as inúmeras visões de como deveria funcionar uma república ou uma democracia, né? Na teoria, o que caracteriza uma democracia, principalmente, é o fato do povo escolher os seus governantes. Se o povo quiser escolher o mesmo governante, eleição após eleição, você vai tirar esse direito? Vai dizer não pode? Bom, os Estados Unidos fizeram isso. Nos Estados Unidos, o sujeito só pode ser presidente da República 2 vezes. E os mandatos não precisam ser consecutivos. Então, Donald Trump agora está no 2º mandato, ele não vai poder ficar 4 anos fora e depois se candidatar de novo. Os Estados Unidos são a república mais antiga do planeta. Então, não existe uma receita pronta. Como eu disse antes, é evidente que político quer poder. O político quer ser eleito ou, de alguma forma, chegar ao poder. É natural, se ele não puder ser eleito, é evidente. Ele vai tentar fazer o seu sucessor e continuar, de uma forma ou de outra, no poder. Eu acho que não existe uma fórmula mágica. O que é importante é pensar o seguinte: no Brasil, as instituições foram praticamente copiadas dos Estados Unidos. Quando você olha para as instituições republicanas no Brasil,
elas são cópia da que existem nos Estados Unidos. Mas nós não copiamos a cultura, meus amigos. E aí é que está o problema. O nosso problema não é o hardware, nosso problema é o software. O nosso problema não são as regras que a gente tem hoje. O nosso problema é a disposição dos nossos líderes de respeitar essas regras.